Fala galera, estamos de volta aqui na Sala Vista hoje para falar sobre o filme nacional que foi mais votado na nossa enquete lá, que é o Tropa de Elite. E aqui, missão dada é missão cumprida, parceiro. Fique até o final para saber se o Wagner Moura realmente bateu num cara do BOPE, se eles tiveram que alugar armas de um pagodeiro famoso, se não era para ser o Capitão Nascimento o protagonista do filme. Vou falar uma série de curiosidades e dar a minha opinião sobre o Tropa de Elite 1 e 2. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Vou começar por uma das coisas mais interessantes aí. O primeiro filme não deveria ter sido protagonizado pelo Capitão Nascimento. O protagonista do primeiro filme era o Matias, ele era o narrador e era o protagonista do filme, a história girava em torno dele. O que aconteceu foi, o Braulio Mantovani e o José Padilha, né, o roteirista e o diretor do filme, eles começaram a mostrar a primeira versão do filme para algumas pessoas próximas, profissionais, gente da família, etc. Todo mundo falava a mesma coisa: olha, esse filme começa quando esse cara entra, olha, esse filme começa com 50 minutos, que é quando o Capitão Nascimento entrava. Ele ia aparecer só com 50 minutos de filme. E aí os caras viram, né, que tinha um potencial ali, tinha uma história que realmente chamava a atenção das pessoas e uma interpretação que estava engolindo todas as outras, que era do Wagner Moura. Então eles chamaram o Wagner Moura de volta para narrar essa história e colocaram mais cenas do Capitão Nascimento lá na montagem. E aí o Tropa de Elite virou aquele filme que a gente conhece, com o Capitão Nascimento sendo o protagonista desde o início. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! E esse filme que fez muito sucesso abriu muitas portas também, né? O Wagner Moura, principalmente, foi lá pro Narcos, né? Interpretando Pablo Escobar. Plata ou plomo. Ustedes eligen. Concorreu ao Emmy, enfim, fez muito sucesso lá fora, ficou muito conhecido, trabalhou no Elysium com o Matt Damon. Aí ele até se deu ao luxo, né, de parar durante um ano depois do Narcos, senão ele teria feito mais coisa aí. E essa série Narcos foi produzida e teve alguns episódios dirigidos pelo José Padilha, que foi outro que também caiu lá nos Estados Unidos bem, acabou pegando o remake do Robocop, que era um filme com orçamento estrondoso, né, Samuel Jackson, Gary Oldman, Michael Keaton no elenco, e eu acho que ele mandou bem. Eu acho aquele remake do Robocop bem decente. Muita gente vai ficar comparando com o original, etc. Mas é uma releitura com bastante identidade. Eu gosto muito do trabalho do José Padilha. Tem o Lula Carvalho também, como diretor de fotografia, trabalhou lá no Tartarugas Ninja com o Michael Bay. Quem lembra aí da época do lançamento do Tropa de Elite vai lembrar do episódio do DVD pirata, né? Que o Tropa de Elite, na verdade, virou um baita de um sucesso nos camelôs aí do Brasil inteiro. Muita gente tinha assistido o filme antes de sair no cinema. O Ibope fez uma pesquisa e estimou que 11 milhões de pessoas assistiram o Tropa de Elite antes de sair no cinema. Mas para quem achou que ia atrapalhar muito a bilheteria do filme, na verdade não. Esse filme acabou fazendo muito sucesso no cinema e muita gente diz, inclusive, que foi assistir, que tinha assistido já no Pirata e foi assistir no cinema para rever em tela grande, etc. Acabou que meio que fez um efeito contrário, né? A pirataria divulgou o filme, a pirataria tornou o filme muito popular naquela época. O José Padilha ficou putaço com esse vazamento do primeiro filme, porque inclusive estava incompleto, né? Eles tinham algumas partes para editar ainda quando vazou. Para editar o segundo filme, os caras pegaram uma salinha que só tinha possibilidade de entrada criptografada, só 4 pessoas tinham esse cartão de acesso e o computador não tinha acesso à internet. Tudo para esse filme não vazar e realmente Tropa de Elite 2 acabou não vazando. Antes de continuar, a gente tem falado muitas curiosidades sobre filmes aqui no canal, então você que chegou nesse vídeo e não é inscrito, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Semanalmente eu tenho novidade por aqui. O Tropa de Elite deveria ter sido um documentário. A ideia do José Padilha era fazer realmente um documentário, uma coisa bem realista sobre essa história ali, mas ele não conseguiu gente suficiente para dar depoimentos sinceros sobre isso, né? O pessoal tava com medo, tava com receio de falar abertamente sobre aquilo. Ele resolveu partir para ficção com a ajuda do Rodrigo Pimentel, que muita gente acha que é o Capitão Nascimento e na verdade não é. O Capitão Nascimento é uma mistura de vários personagens do livro. O próprio Rodrigo Pimentel já falou isso, que o Capitão Nascimento, ele não é o Capitão Nascimento nem vice-versa. Mas para manter essa pegada de documental que ficou meio que engasgada no José Padilha, que ele queria muito fazer, ele tentou fazer as cenas da forma mais realista possível, dentro daquele estilo dele de dirigir que ele manteve depois, né? Dá pra ver muito no Narcos isso, aquela coisa de câmera de mão, uma coisa meio tremida, a edição do Daniel Rezende, que é um dos melhores montadores do Brasil, talvez do mundo até, para fazer esse tipo de trabalho. Dá pra ver muito em algumas cenas, aquela cena que eles estão subindo o morro, câmera de mão junto com Wagner Moura, pegando ali
a tropa, enfim, dando aquele ar meio de suspense, aquele negócio que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento ali. É uma coisa que eles sabem fazer muito bem, e eu acho que até em termos de ação é o melhor filme nacional que fizeram. Nesse quesito, o José Padilha planejou muito bem para que o filme impressionasse mesmo. A minha sorte foi que eu descobri os meus verdadeiros inimigos a tempo. Quando eles vieram, eu não estava sozinho. Uma das principais características do Tropa de Elite são os bordões, e o diretor, enfim, os produtores sempre disseram que nenhum dos bordões foi planejado, assim. Inclusive muitos deles foram improvisados pelos atores ali, em cima do roteiro os caras foram trabalhando e pumba, saía alguma coisa. Essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. 20 anos de curso! E cara, foi uma febre. Eu lembro o primeiro filme, assim, você cansava de ouvir, era na rua, era na faculdade, era na escola. Pede pra sair! Pede pra sair! Você é moleque! No segundo filme tem umas frases, principalmente do Fábio, cara. O Fábio pra mim é um dos melhores personagens desse filme. Deixa nos comentários aí qual a frase que você mais gosta do Tropa de Elite. Aqui, ó, quer me fuder, me beija, caralho. Cada cachorro que lamba sua caceta, pô. Vou encostar esse bunda rachada aí num canto, esquece essa merda aí, porra. Que satisfação, Aspira. O primeiro filme foi vencedor do Festival de Berlim, do Urso de Ouro, que é um dos principais prêmios do cinema mundial. Mas aqui no Brasil ele não foi indicado como representante brasileiro para o Oscar, o que gerou também uma série de controvérsias, né? Tinha muita gente que já não queria, tinha muita gente que queria. O Brasil acabou não ganhando, como vocês sabem, não ganhou o Oscar até hoje. O segundo filme, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, foi indicado como representante brasileiro, mas não chegou entre os finalistas do Oscar. O Tropa de Elite, os dois filmes, eles foram muito criticados, né, pela imprensa especializada, porque eles diziam que o filme era fascista, ou que o filme glamorizava a violência, enfim. Eu tive, na verdade, acesso a isso quando eu estive na coletiva de imprensa dos 7 Dias em Entebbe, que é um outro filme lá que o José Padilha fez nos Estados Unidos. Eu já estou há algum tempo já fazendo essas coisas aí, galera. Acho que a gente está começando esse ano aí no YouTube, mas desde 2013 escrevendo sobre cinema, então já participei de algumas coisas aí. E uma das coisas mais legais foi esse dia aí de conhecer o José Padilha. E ele falou lá, ele lembra que estava rolando umas críticas fortes sobre os 7 Dias em Entebbe da imprensa americana. E aí falava pra ele, o que você acha? O que você tá achando dessas críticas negativas da imprensa americana sobre o filme? Aí ele falou, cara, eu sou o diretor do Tropa de Elite. Eu tô acostumado as pessoas não entenderem bem a visão que eu coloco. E aí foi interessante que a gente vendo a conversa ali, deu pra entender que é o seguinte, muita gente gostou do Tropa de Elite sem ter entendido tão bem a ideia do que o José Padilha quer passar, e muita gente entendeu, né, os jornalistas, mas eles não queriam gostar porque tinha uma certa implicância, uma certa rixa com ele ali. É como se o criador do Homer Simpson tivesse que avisar, olha, crianças, não se identifiquem com o Homer. Ele não é legal. Né? É o cinema com bula. Agora a gente tem que botar no final do filme, ó, o Ministério da Cultura diverte. Violência e tortura faz mal para a saúde, né? Tem que ter isso. E o 7, a direção de arte do Tropa de Elite, tem várias curiosidades. A que eu acho mais interessante é que no Tropa de Elite 2 eles alugaram armas do Dudu Nobre. O Dudu Nobre tem uma coleção de armas, aquela cara de paz total, né? Ele tem uma coleção de armas e ele alugou pro filme usar nas cenas. Inclusive ele faz uma ponta no segundo filme também, acho que foi uma exigência dele ali. O filme não gravou lá no Bangu, né? Que muita gente acha que foi gravado no Bangu, não. Eles reconstruíram a boa parte da prisão ali, dizem até que usou mais de 9 toneladas de aço para poder fazer essa construção de set. Eles gravaram na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio, que eu acho que se os deputados soubessem qual que era o tema do filme, qual que era o conteúdo que eles iam gravar ali, talvez eles não tivessem deixado. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, vamos manter o silêncio. Por favor, por favor. Metade é pouco, deputado. E também teve episódio que a equipe foi sequestrada no Morro da Mangueira, né? Era um dos morros que eles estavam gravando, e aí os traficantes resolveram pegar lá, acho que parece que tinha um camburão, né? Um caveirão deles lá com armas cenográficas, armas com festim, e eles sequestraram achando que eram armas de verdade, e depois deu uma confusão, enfim, para os caras liberarem, eles não conseguiram gravar mais lá. Tropa de Elite 2 é a 4ª maior bilheteria do cinema nacional, mas eu considero a 2ª, e eu vou dizer por quê.
quê? O primeiro lugar é do Minha Mãe é uma Peça 3, que não tem como contestar, né? O filme do Paulo Gustavo, enfim, comédia, fez sucesso pra caramba mesmo, não tem o que dizer. Mas o segundo lugar é do Nada a Perder, que é o filme sobre o Edir Macedo. O terceiro lugar é o filme 10 Mandamentos, que é o corte da novela da Record que virou filme. O problema da bilheteria desses dois filmes não é tema, etc, isso não importa. O problema é que eles tiveram um aporte da igreja que comprou muitos ingressos, mas muitos mesmo, e saiu distribuindo. E muita gente não assistiu o filme, muitas dessas pessoas que ganharam ingressos não assistiram os filmes. Então tinha um fenômeno grande, isso divulgaram muito na época dos 10 Mandamentos, né? Que as salas estavam com todos os ingressos vendidos, mas não tinha ninguém na sala, tinha 1 ou 2 pessoas na sala, enfim, eram ingressos fantasmas, né? Estavam vendidos, mas não tinha público. Então, em termos de público, Tropa de Elite 2, sem dúvida, teve mais público do que esses filmes. Inclusive, na época em que ele foi lançado, ele bateu a bilheteria do Avatar aqui no Brasil, que até então era a maior bilheteria de todos os tempos. E agora aquela extra, que é o que eu tinha prometido lá no início, da tal da história que o Wagner Moura bateu num cara do BOPE, bateu num capitão do BOPE. É verdade essa história? De certa forma porque eles fizeram uma preparação muito grande de estudo, né? O José Padilha colocou os caras para estudarem, para lidar com o pessoal da comunidade, para lidar com o pessoal da polícia. Eles estavam com um problema que era o Wagner Moura não conseguia ter a pegada do Capitão Nascimento, ter aquela coisa de raiva, ter aquela coisa de explosão. Ele não conseguia ter aquilo, porque ele, além de já ser um cara naturalmente muito zen, né? Pra quem já viu entrevistas do Wagner Moura sabe que ele é um cara bem tranquilo, um cara muito inteligente, inclusive. Ele também estava numa fase mais zen ainda, porque ele tinha acabado de ter um filho. Então, para tentar tirar do Wagner Moura essa interpretação, eles pegaram lá um ex-capitão do BOPE, né? Paulo Storani, se eu não estou enganado o nome, e colocaram esse cara pra atiçar o Wagner Moura. Esse cara começou a fazer um negócio muito intenso ali com ele, alguma coisa bem parecida com o que mostram ali no filme de treinamento do BOPE, de humilhação, de provocação, enfim, o cara foi, ele não conseguia tirar nada, até que ele começou a apelar, ele começou a falar sobre a família do Wagner Moura, sobre coisas que poderiam acontecer com a família do Wagner Moura, etc, foi deixando o cara muito irritado, até que em um momento, segundo ele, quando ele não esperava, o Wagner Moura virou e deu um cruzado de direita nele. Houve um erro de informação que não me passaram, né? O Wagner Moura, um cara muito zen, eu nunca ia imaginar que o camarada tinha feito boxe tailandês. E aí deu aquele climão e o Wagner Moura voltou a si, assim, e começou a pedir desculpa. Nossa, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Não tem nada a ver e tal. Mas o capitão falou, não, cara, era isso que eu tava esperando. Agora você criou o Capitão Nascimento, agora surgiu o Capitão Nascimento. Todas essas histórias, essas simulações que eu tava colocando na sua cabeça era para criar o Capitão Nascimento, agora ele surgiu. Então, no fim, ficou tudo bem, mas realmente essa história é verdade. O Wagner Moura deu um soco no ex-capitão do BOPE. Goddammit, acabou rápido, mas agora eu vou deixar alguns vídeos aqui pra você assistir. Vou deixar uma playlist de vídeos só com curiosidades de cinema. Se você gostou desse estilo de vídeo, você vai gostar desses aqui também. E a gente se vê na próxima. Hasta la vista, tchau!